Bom, vamos dar sequência então na nossa criação da nossa API do cardápio online. Galera, existem vários approaches, né? Então, assim, isso é interessante quando a gente começa a desenvolver e começa a ter contato com essa experiência de ver alguém programando, seja por par program, seja ali a partir de um curso, a partir de um livro, existem approaches. Então, não dá para definir, olha, é melhor a gente começar por uma tela, ou nesse caso nosso aqui, que ainda a gente está na construção da API, é melhor a gente começar pelos endpoints, é melhor a gente começar pelo banco, é melhor a gente começar pela regra. Então, como não tem uma verdade absoluta, a gente vai criar aqui, então, um fluxo de trabalho onde faz uma lógica, não, como eu poderia dizer, faz sentido, né? Então a gente faz sentido aqui a gente trabalhar porque a gente vai trabalhar mais orientado aos dados, ou seja, conforme a gente vai modelando nossos dados, a gente vai entendendo melhor a nossa API. Dado isso, então, voltando aqui na nossa documentação, vamos dar uma limpada aqui, e agora a gente vai tentar já desenhar algo um pouco melhor aqui, tá? Então o que o nosso código a gente tem e o que a gente vai começar a construir? A gente já definiu que a nossa arquitetura ela vai ser baseada em 3 camadas, numa outra oportunidade eu vou trazer uma experiência de mais camadas, né? Enfim, outras arquiteturas. Mas nesse momento a gente tem aqui então uma camada que vai ser a nossa camada de apresentação, uma outra camada que vai ser a nossa camada de serviço e por fim a nossa camada de dados. Então, agora só para melhorar aqui, tá? Então a gente vai ter essa nossa camada que é a camada de apresentação, a gente vai ter a nossa camada de serviço, né, que é a nossa regra de negócio aqui, tá? E a gente vai ter a nossa camada repositório, que vai ser aquela camada que vai comunicar com alguma entidade ou alguma representação de dados, né? Então a gente vai ter dados aqui, podemos considerar banco de dados a priori, banco de dados, beleza? Então isso aqui. Então em tese, né, o que vai acontecer? Quando alguém fizer uma requisição, um HTTP client, ele fizer uma requisição, ele vai bater nessa nossa camada de apresentação, que é a nossa camada de apresentação também, por definição, né? Nós estamos trabalhando com os controllers para fazer isso aí. Também, né, no outra oportunidade a gente vai expandir. Dentro de controllers mesmo a gente consegue aplicar alguns padrões, até dividir em camadas, de certa forma, outras camadas, como o View Model, por exemplo, que vai ajudando a gente a ter menos responsabilidades para o controle, mas nesse momento, para simplificar, né, o nosso aprendizado, a gente vai ver o mesmo dado que vai vir do nosso repositório acaba sendo o dado do controle e fica interessante, porque finalizando isso, como eu sempre gosto de deixar claro, é que são oportunidades para melhorar. Lógico, quando a gente adquire uma experiência, puta, eu repeti isso aqui inúmeras vezes, é muito fácil eu ir lá e já ter muito em mente, poxa vida, eu aplico um MVP no padrão ali da Model View Presentation para dentro da minha camada de controle, eu aplico o MVVM, Model View, View Control, então oportunidade a gente vai ter em construções de trazer mais experiência. Aqui vai ser a nossa camada de serviço, né, a nossa services aqui, e aqui a nossa camada de repositório mesmo, tá? Então essa é a nossa lógica aqui, que é a mesma que está escrita. Então, bateu na camada de apresentação, o caminho, então, repara, né, que a entrada de dado, ele vai fazer isso aqui, ó. Então, e essa é uma oportunidade de camada, tá? Como falei, a gente vai trazer bastante vídeos aqui para tratar isso. Repara que eu vou entrando, né? Conforme eu entro nessas camadas, galera, a gente consegue trabalhar. Então, imagina que aqui eu tenho muitas opções, a gente vai conhecendo de refinar o dado, seja de validar se um dado é vazio, validar se o dado era o que eu esperava, fazer de repente um tratamento de dado, eu estou recebendo um arquivo, por exemplo, para fazer upload, fazer um tratamento dele ou uma validação dele. Aqui, uma outra camada, onde de forma mais agnóstica, agora eu estou muito mais preocupado com o meu dado mesmo, com a minha informação, né? Com a informação de isso pode, o cara, por exemplo, né? Não é o caso aqui, mas imagina num caso onde eu estou efetivando uma compra, eu faço uma validação dos dados que entraram e aqui eu faço uma validação de informações que são precisas para efetivar uma compra. E por fim, muitas das vezes, a efetivação do dado mesmo, né? Ou a persistência do dado no caso de um banco de dados, ou até mesmo, né, considerando aqui nessa camada de repositório, a gente tendo APIs, por exemplo, ainda continuando nessa ideia de, vamos imaginar uma compra, eu fazer uma validação do cartão de crédito do cara. Então, ao invés de eu ir persistir isso no banco, eu valido no cartão de crédito. Mas o que eu quero
que a gente começa a visualizar, e isso vai facilitando demais o desenvolvimento, é que eu estou passando por camadas, ou, né, até certa medida, por filtros. Cada camada dessa, eu tenho oportunidade de filtrar. E sem contar, a gente já vai pôr a mão no código ali, sem contar em outro detalhe, que é o que eu estava falando para vocês em relação ao approach, né? Se eu estou mais focado no dado, se eu estou focado na apresentação, se eu estou focado aqui na minha camada de regras de negócio, é interessante que eu não vou estar disperso. Então eu vou conhecer tecnologias que vão me ajudar a aprimorar ou deixar melhor o refinamento ali e fico mais focado. Porque nesse momento aqui, exemplo, tá? Então, hipotético, que eu estou trabalhando com meu dado, eu não estou preocupado como é a query que vai para o banco de dados ou como é a chamada do serviço que faz uma validação num banco ou corretor para fazer a validação do cartão de crédito do cara. Então, um dado ele entra e o dado ele sai. Então, repara que essa é uma vantagem de trabalhar em camadas. Seja ela qual for, quando a gente falar de outras camadas, a gente vai ver que não vai fugir muito dessa ideia, que eu vou passando por camadas e quanto menor responsabilidade dessa camada, muito mais fácil é de eu trabalhar. Principalmente a equipe, né? Vale observar outra coisa também, que é a ansiedade de quando a gente está começando a desenvolver, principalmente agora é termo pra caramba, é full stack, é full cycle e tantos outros nomes. Normalmente eu trabalho em equipe, então vai ter aquele cara que tem mais conhecimento que eu, vai ter menos conhecimento que eu, e a camada também facilita nisso, né? Principalmente quando eu estou começando, né? É difícil eu pegar um projeto do zero, né? Vou fazer um projeto do zero. Não, eu tenho outras pessoas que vão me ajudar, até porque não é só o código, não o código enquanto regras de negócio, tá? Aquelas validações de if para a gente fazer, beleza? Então essa é a nossa ideia aqui, voltando para a nossa documentação. Então baseado nisso, vamos voltar aqui para o nosso cardápio online, tá? Então a gente vai agora desenvolver ele. Então o que a gente vai fazer? Para facilitar, a gente vai tomar um foco, para que até a gente repita isso e vai ficando mais fácil. Como eu falei, conforme a gente vai desenvolvendo, cada um vai adquirindo essas habilidades ali para desenvolver. Então, prefiro fazer logo todas as camadas de modelo, prefiro fazer logo todo o meu controle, qualquer uma parte vai ser bem-vinda, beleza? Então a gente vai vir aqui para o nosso repositório e a gente vai começar a construir o nosso repositório. Primeira coisa que eu vejo, então o que a gente já vê aqui? Poxa, se o meu repositório ele trabalha dados, eu preciso mandar esses dados para o cara. E qual que é o dado? Então a gente começa a criar aqui o que a gente chama de entidade, né? Algo que vai representar o meu dado. De novo, observando, o foco não é banco de dados, eu nem vou colocar banco de dados nessa aplicação, justamente para não criar mais condições, mais pensamento. Depois eu vou fazer um novo vídeo, onde a gente vai simplesmente tirar esse código que a gente fez e adicionar um código de banco de dados, tendo praticamente zero assim, de manutenção em relação às outras camadas, tá? Então, para termos de organização, vou criar uma pasta aqui, né? Vou chamar essa pasta de entities, tá? Onde vai ficar minhas entidades. Vamos criar uma classe que vai representar esses dados. Então vou chamar aqui essa classe de menu item, tá? Então são os itens que vai compor o meu menu. Aí voltando aqui então para minha documentação, cadê o negócio aqui, ó? Voltando para nossa documentação, a gente está falando daqui. Então olha só, olha como é que eu começo agora a ficar mais centrado aqui. Como é que o cara vai chamar a minha API? Como é que ele vai passar pelas outras camadas? A gente vai experimentando isso, mas nesse momento, então eu estou criando a entidade que vai representar os meus dados. E o que é o meu dado aqui? Outra observação, aqui a gente está num ambiente controlado, então eu já fiz a aplicação, já pensei um pouco nela para a gente economizar tempo. Mas no meu dia a dia, cara, eu vou começar a pensar, vocês acham mesmo que de cara eu vou saber todos os atributos, todas as propriedades, todas as informações? Não, eu vou pensar sobre isso. Então eu penso aqui, por exemplo, seria interessante aqui, em relação ao meu menu, né, o que vai compor o meu menu, é eu ter um nome, né, que vai indicar ali, prato XPTO, hambúrguer de não sei o que. Então tem um nome ali, eu ter talvez uma descrição, onde, né, vai ajudar a gente nessa informação, a falar, olha, esse prato é formado disso, ele tem tal ingrediente, ele tem não sei o que, e aquelas dizeres ali mais bonito, beleza? E por último, cadê? Mais um aqui, o preço dele. Então, deixa eu arrumar aqui a nossa documentação. O preço dele. E por último, né, considerando que eu vou colocar uma imagem, já vou falar um pouco mais dessa imagem. Depois eu vou colocar uma imagem de cardápio ou imagem, porque a gente já falou que nossa API ela vai ter imagem.
Então eu coloco ali para, por exemplo, eu gravar o path ou o local onde eu fiz o upload de uma imagem. Então olha o detalhe, sem pôr mão no código, a gente pensou sobre o que a gente quer, agora a gente vai reproduzir isso aí. Então quando eu chegar agora no meu código, eu estou mais tranquilo, eu vou vir aqui agora e vou pensar como é que vai ser isso. Então, opa, vamos colocar aqui um cara que vai representar a meu ID, porque já que eu quero persistir essa informação, que não é agora, reparem, né? Eu já estou pensando sobre persistência, o ID enquanto identificação única para mim, porque eu posso usar isso aí depois para quando o cara fizer lá, evoluindo a API, tá? Quando ele fizer a compra disso, já jogar lá no eu até esqueci o nome do negócio, na compra dele. Então eu efetivo lá a compra dele, por exemplo, e digo, olha, aqui tá a comanda, lembrei, a comanda do cara, então eu coloco dentro da comanda, e aí com a comanda eu vou ter as descrições, pelo ID eu consigo pegar as informações dela. Então vamos colocar aqui o string name, prop, opa, vou tirar esse monte de coisa aqui. Então vou pôr aqui que eu vou ter uma descrição, tá? Então eu vou pôr que a gente vai ter um preço, tá? E a gente vai pôr aqui que a gente vai ter também uma image URL, que é onde eu vou salvar a imagem. Então eu vou fazer o upload da imagem, guardar a imagem em algum lugar, e aí depois a gente só tem referência daquela imagem para não salvar a imagem em bancos de dados, coisas do tipo, beleza? Então criamos aqui, ó, criamos o nosso cardápio. A partir de agora, que são etapas que eu vou fazendo? Onde eu tô? Eu tô na persistência da minha informação, eu estou no controle dessa informação, que sem pensar em código, eu poderia pensar aquele momento que eu falo assim, olha, me dá todos os cardápios, me dá um cardápio pela descrição, me dá um cardápio pela categoria e qualquer outra coisa. Então reparem que a partir de um dado, a partir de uma informação que eu quero exibir, eu construí essa minha informação e eu quero agora ter um controle dessa informação com base em persistência. Então a partir de agora a gente vai começar a construir a nossa API, a nossa parte de repositório, para fazer essa parte que a gente falou, né, a nossa documentação de novo, eu chegando às solicitações e eu tendo retorno dessas solicitações, sejam elas quais for, que é o que a gente vai evoluindo aqui. Então, baseado nisso, o que a gente vai fazer aqui? O que eu quero fazer? Eu quero retornar, né, todos os menus do item. E aí vem outro ponto, olha só como fazer é melhor, né? A brincadeira ali do engenheiro de obra pronta. Até eu que chego aqui agora falo, caraca, não dá, né? Se o cara me pediu todos os menus, não faz sentido eu retornar uma string para ele. Uma string não é uma lista de informações, embora ela é uma lista de caractere, né? Mas ele não é uma lista de menu. Então olha como é que o código vai falando comigo. Então é mais fácil eu ir lá programar sem se preocupar com erros, né? Até porque a gente tem etapas de refatoração, etapas de validação, e isso, o código começa a falar comigo o que eu preciso para fazer. Então eu vou vir aqui, tá? Vamos colocar que ele é uma lista. Eu vou colocar que ele vai retornar uma lista de menu item. Então eu já estou falando, opa, C# é tipado, sensacional. Então ele já disse para mim, olha, cara, você precisa retornar uma lista. Galera, eu vou fazer só nesse método, que é justamente o intuito dessa aplicação, desse bate-papo nosso, além de desenvolver uma API, embora, né, tem muita coisa que dá pra gente falar, que muita coisa mesmo do .NET, é também ganhar uma certa autonomia, liberdade em desenvolver, sem ficar preso, né? Sem ficar preso que, por exemplo, e eu falo por uma experiência, né, tanto ministrando treinamentos já há bastante tempo, quanto no dia a dia, a galera presa em atividade e desenrola a sua atividade e perceba que você não está preso no todo, né? Você bloqueou alguma coisa, faz andar, porque conforme você vai andando, você vai percebendo o seu código. Então, por exemplo, aqui, eu vou criar aqui uma lista, tá? Proposital aqui uma lista, então, e vou adicionar nessa lista aqui os nosso menu. Então eu poderia vir aqui, tá? E aí eu vou adicionar alguma coisa aqui. Então eu vim aqui ID igual a 1, descrição igual, vou colocar o próprio nome, tá? Só pra gente não perder muito tempo nesse momento aqui. A imagem URL, vou colocar aqui também algum caminho, então C, temp upload, tá? Então não estamos com foco ainda no dado mesmo, depois a gente vai validar esse dado. Vamos colocar aqui agora o name,
Então, como eu falei, eu estou usando o próprio nome do atributo mesmo, proposital. Tá vendo que eu estou falando? Quero desenrolar, né? Não estou preocupado ainda com a veracidade desse dado, a consistência dessa informação. E o preço aqui, a gente vai colocar valor de 10, né? Beleza? Opa. Valor de 10, né? 10.0 aqui. Beleza. Opa, deixa eu só ver. Opa, vamos só mudar aqui. Vamos colocar esse cara como um double, tá? Então, voltando aqui para o nosso repositório. Beleza. Inverti aqui, ó. Pera aí, pessoal. Então, vamos colocar aqui como string e aqui como double. Beleza? Agora sim. Beleza, tá? Então só tinha invertido ali na hora de fazer. Beleza, criamos. Como a gente falou, a gente quer construir inicialmente, a gente está criando o nosso modelo de desenvolvimento, depois a gente vai andar mais rápido com isso, tá? Então estamos aqui, olha, como é que eu desenvolvo uma API, como é que eu também, ao mesmo tempo, vou desenvolvendo uma linha de pensamento para construir. Então a gente está tanto na API, então não estou só com foco na construção da API, mas também nessa linha de raciocínio para construir a minha API, beleza? Então fizemos aqui, adicionamos e tal, né? E beleza, agora a gente vai fazer o quê? Se a gente mandar rodar a nossa aplicação, olha o interessante, aí vem parte do C#, C# é tipado, ele mesmo vai falar assim, ó, cara, sei lá o que você está fazendo, né? Mas dentro do approach que você falou, há um contrato, né? Essa é a vantagem de camadas. As camadas, elas são contratos. Então, uma vez que eu solicitei algo e eu disse que eu vou me comunicar com outra camada, essas camadas, elas têm contrato entre elas que diz, olha, eu espero receber tal coisa, eu vou devolver tal coisa, que é o que vai entrar e o que vai sair. E aí, a gente já percebe que vindo aqui em serviços, né? Vindo aqui em serviço, opa, tá aqui. Vindo aqui em serviço tem um contrato que ele retorna uma string. E aí fala, cara, eu estava retornando o dado que estava vindo lá do repositório direto, eu nem estou mexendo com esse dado. Opa, então interessante aqui, a gente já percebe, eu vou mudar aqui para menu item, né, porque é o meu tipo, e agora eu vou retornar o que exatamente vem de lá. Então eu vou salvar aqui, e aí se eu mandar rodar, a última vez que eu vou fazer isso aqui, a mesma coisa, o meu controle fala, opa, né, eu estava aqui comprometido em mandar uma string. Falou, opa, não é uma string que você deve retornar, você deve retornar uma lista de menu item. E aí, vamos colocar um var aqui dessa vez, tá? Então o que eu recebo, eu vou retornar. Então vamos dar um play, vamos validar aqui se a gente fez, se ocorreu tudo bem. Vamos diminuir aqui um pouquinho. Vamos vir aqui no nosso menu, aí né, revisitando aqui, ó, o Swag. O Swag, ele já acompanha, então a gente já repara aqui que ele vai acompanhar, né? Ele já até me diz aqui agora que não retorna só uma string, ele retorna os tipos de coisas. Como eu falei, eu não vou me aprofundar no Swag, a gente tem um controle muito legal sobre ele, como vai mostrar os dados, e a gente não vai entrar nisso. Mas o que eu já posso perceber e por quê? Eu estou focado aqui no meu desenvolvimento. É óbvio que vai ter um momento que o Swagger, como falei, a gente não vai se aprofundar, mas que é uma documentação viva para desenvolvedor, ela vai requerer o carinho nela, a validação de coisas e etc. E nesse momento eu vou focar no Swagger, eu não vou estar focado no meu dado. Porque se eu começo a fazer tudo, realmente vai ficando mais difícil. Para quem já trabalha na área, a gente tem ali, né, a lista de atividades, eu mesmo vou criando a minha. Então, alguém me fala, olha, criar um cadastro XPTO. Conforme eu vou criando o meu cadastro, eu mesmo vou percebendo atividades que eu preciso fazer. Seja ela revisitar o Swag, seja ela fazer uma configuração de banco que não estava exatamente descrita ali quando eu recebi aquela atividade maior ou história e tal. Então a gente vai clicar aqui em try, vai mandar executar, cadê aqui? E ele retornou, só aumentar um pouquinho aqui, e ele retornou o dado pra gente. A gente tem um dado só, legal. Tá vendo que eu tô... E aí... agora para a gente andar um pouco mais rápido, porque a gente vai focar agora na construção, porque as coisas vão se repetir. Por isso que eu falei antes, vamos criar o nosso fluxo de trabalho. O que a gente falou como nosso fluxo de trabalho? Nosso fluxo de trabalho a gente vai começar de baixo para cima. Eu modelo o dado, esse dado vai subindo até chegar. Se a gente quiser fazer o inverso, e logo menos a gente vai precisar fazer isso aí, a gente pode seguir qualquer uma. Então a gente está fazendo um compromisso aqui. Eu acho que desenvolver dessa maneira vai ser mais rápido. Mas é óbvio, cada um vai desenvolvendo da sua maneira, tá? E aí vai percebendo que não existe uma regra de começa pelo controle. Até porque também é muito comum quando eu estou fazendo integração ali com parte de front-end. Então não é uma regra. É simplesmente eu falando, vou desenvolver dessa forma porque eu vou ganhar mais velocidade, beleza? Então vamos voltar aqui
para nossa API e legal. Vamos voltar lá para o nosso, cadê? Para o nosso repositório. Então, o nosso repositório a gente já construiu. Legal. Então, vamos deixar ele minimizado aqui e vamos para uma outra etapa para que o código comece a mostrar para a gente que o que a gente fez, legal, funcionou em uma condição, mas não vai funcionar em outras. Poderia trazer aqui, né, tem outros vídeos, tá, galera? Aí a gente já gravou um vídeo sobre teste unitário, o teste já daria essa oportunidade para a gente. Então, para a gente perceber que tanto pelo teste quanto o próprio desenvolvendo, tá? Desenvolver a própria API, o código vai demonstrando para a gente caminhos. Então, por exemplo, uma outra coisa que é muito comum é, poxa vida, né? Uma vez que eu vi ali no meu cardápio, então vamos olhar aqui, vamos pegar outra documentação aqui, vou pegar a documentação de front-end que a gente vai fazer no futuro. Então, quando eu tenho lá o meu cardápio, né? Considerando aqui que o cara abriu no mobile dele e que o cardápio deu aqui algumas imagens, tá? Vamos colocar aqui fingindo que foram algumas imagens e tal, e muito provavelmente aqui somente um nome e talvez até o preço, né? Vamos considerar que isso aqui acontece. Então, considerando nome e preço, eu teria algo assim, né? Aí o que eu vou sentir falta? Pô, da descrição. Eu queria clicar aqui, abrir uma nova tela, né? Abrir ali a minha imagem ou imagens, tá? E ter uma descrição mais informativa e tal em relação ao produto. E para isso, né, a gente, na maioria das vezes, a gente vai construir o quê? Algum método também que me retorne isso. Então eu vou construir um método aqui, onde esse método, ele vai me retornar quem? Uma informação, baseada em quê? Na minha identificação. Então eu vou minimizar aqui, deixar os dois próximos. Então eu vou dar public, menu item, get menu item by ID, tá? Então vamos colocar um int ID. E aqui a gente vai fazer a nossa lógica. Return, new, menu item, blá blá blá. Vamos deixar isso assim. O que eu já percebo aqui? Pô, não faz sentido. Se eu tenho um local onde eu tenho uma lista de informações e eu quero retornar somente uma informação desse cara aqui, pô, não é interessante. Por quê? Porque aqui, olha o que eu estou fazendo. São informações diferentes, né? Enquanto eu tenho essa lista, eu tenho esse cara que retorna um novo objeto e enfim, eu não tenho aqui realmente uma lista de informações únicas para serem tratadas. Então, dado isso, foi proposital esse método, vamos fazer numa sequência que faz mais sentido para a gente começar a ter massa de dados, começar a ter informações e ter essas informações de pesquisa. Então, foi proposital, né, e realmente didático, a criação de algo que me retorna tudo e a necessidade de trazer algo. Então, baseado nisso, vamos começar o que faria mais sentido na minha opinião. Então, a gente fazer o que aqui? A gente construir agora um método que faz a inserção dessa informação, ou seja, adiciona um produto. Primeiro eu começo adicionando o produto e aí todos passam a consumir do ponto onde foi adicionado o nosso produto. Então, baseado nisso, vamos fazer aqui então um método chamado public void, tá? Add menu item de menu item, beleza? Então criamos aqui um método. Poderia ser inserir, criar, salvar. Bicho, aí é aquele dia a dia lá que a gente fica mega preocupado se eu ponho o nome A, se eu ponho o nome B. Faz, depois você vai vendo que as coisas vão se tornando mais claras, ok? Então criamos aqui, não vou usar, tá vendo que ele já me dá sugestões aqui, tá galera? A gente vai seguir um pouco com menos validações, para colocar um pouco mais de validações no nosso serviço e também deixar sempre claro, cada camada você vai trabalhando a sua regra de negócio. Eu gosto de falar desse negócio de camadas, porque se a gente pensar, pegar outra documentação, se a gente pensar, por exemplo, vamos imaginar aqui banco de dados, para quem já trabalhou com banco de dados. Quando um cara monta um banco de dados, ele não quer saber como você vai programar a sua linguagem. Normalmente, o que o cara cria aqui no banco de dados? Constraints, relacionamento, ele cria um monte de validação. E isso é um ponto, já dizendo, baseado na experiência também de todo mundo, sempre perguntar, mas e aí? Eu faço aqui se é nulo, se não é, eu valido em todas as camadas? Cada camada, na teoria, ela é independente, né? Óbvio que aí também a gente vai vindo um pouco de bom senso. Acabei de ver que se esse item é vazio ou nulo lá na minha camada de serviço, faz sentido ver aqui? Duas respostas. Sim, faz sentido, porque outra pessoa pode chamar o seu repositório, aí seria, né, uma approach. Não faz sentido, porque só o seu serviço chama. Então, relativo aqui a gente falar, mas o importante é sempre fazer
cada camada ela tem a sua responsabilidade, ela tem que realmente preocupar ali, ela tem que ser mais pessimista, digamos assim, se a gente for falar de termos de regras de negócio, beleza? Então aqui o que eu quero fazer? Eu quero adicionar um item. Como a gente não vai ter banco de dados, o que a gente pode fazer então, pessoal? A gente pode criar uma lista, né? Então vamos criar aqui uma lista, list menu item, tá? List menu item, então ó, criei uma lista e declarei que essa lista ela é privada, a minha classe, ou seja, ninguém vai visualizar ou mexer com essa lista, exceto pelos meus métodos. E aí a gente fala, né, da orientação objeto, que é o conceito de encapsulamento. Eu encapsulei esse dado. Isso daqui vai representar o nosso banco de dados. Então eu posso considerar que isso aqui é nosso banco de dados, ele está salvando em memória. Obviamente, né, muito assim, não usual, digamos, para o dia a dia, porque uma vez que eu parar minha aplicação, os dados sempre vai ser perdido, beleza? Então vale observar isso. Mas para nosso cenário aqui já é válido porque ela vai atender as condições da gente salvar ou fazer a validação dos dados e futuramente a gente trocar isso aqui para um banco efetivamente. Então beleza, dado isso aqui agora, o que eu posso fazer? Então eu posso vir aqui, ó, menu items, tá? Eu posso, menu items, tá? Que é o nome da nossa lista aqui com S. Eu posso agora, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um ID, então vamos criar uma como é que chama? Uma gambeta aqui, ó, uma gambiarrazinha, que diz o seguinte, vai ser incremental, né? O total da minha lista somado a mais um. Então, cada vez que eu mando alguém, eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, aquele quantitativo dele incremental serve como ID pra gente, tá? De novo, é uma ideia aqui pra gente manter a consistência da nossa informação, até porque a gente parou justamente na condição de fazer uma busca por ID. Então, baseado nisso, a gente fazia aqui menu items, add, menu item. Beleza, construímos aqui então a nossa lógica, a nossa regra, perdão, a nossa parte de persistência, para que quando receber uma informação, essa informação seja persistida. Dado isso, então, o que a gente já pode fazer? Opa, ao invés, né, de eu retornar isso daqui, eu vou retornar a minha lista. Então, vamos vir aqui. Vamos apagar esse cara aqui e o nosso get all agora, ele retorna a nossa lista. Então tudo que está lá dentro, ele vai retornar. Tudo que vai estar aqui, a gente vai adicionando ou incrementando aquela lista. O que a gente vai fazer aqui agora, então, que foi o problema inicial que a gente fez, justamente para dar essa ideia de que eu tenho uma necessidade de lista, porque senão cada método vai trabalhar independente e com isso a gente vai perder essa condição de salvar uma informação. Então, dado isso agora, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer uma lógica aqui, onde seja, né, onde eu vou retornar menu items, tá? Eu vou pegar o primeiro first or default. Esse first or default aqui, o que isso daqui faz? O que ele quer dizer, ó? Pega o primeiro cara. Se nada bater, qual que é o default de um objeto quando ele não está instanciado? Voltar um valor vazio ou voltar um valor nulo, beleza? Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Item.id é igual ID. Então aqui a gente usou uma expressão lambda, tá? Então aqui ele recebe uma função onde ele intera sobre essa minha lista e passa um objeto, e aqui eu faço uma função comparativa, ou seja, essa função aqui espera retornar um booleano, beleza? Que em resumo se diz o seguinte, se ele não achar nada, ele vai retornar vazio, se ele achar alguma coisa, ele retorna o dado pra gente. Pô, bacana? Vamos minimizar aqui e vamos já fazer algumas validações aqui, ó. Então o que a gente já fez? A gente já fez o adicionar, a gente já fez o retornar a todo mundo, a gente já fez o retornar por ID. Pra gente, né, para depois a gente volta aqui e faz, acho que vai faltar só o deletar talvez, o deletar e o atualizar. Então vamos manter esses três, vamos arrumar para ver nossa aplicação já funcionando, porque os demais vai se comportar em cima desses três caras. O deletar tem que achar e excluir, o atualizar tem que achar e mudar a informação, então não vai fugir muito desses três caras aqui, beleza? Então vamos lá, vamos para a nossa camada de serviço. Na nossa camada de serviço, então, a gente vai fazer algo parecido, né? Ou seja, a gente vai fazer agora, volta para a nossa documentação aqui. Cadê? A gente vai fazer... Cacetada. A gente vai fazer aqui agora, isso, ó. A nossa camada de serviço, ela é a camada que eu garanto que o cara não vai vir para cá e esse cara não faz isso, né? Então, ou seja... Eu fazendo com que sempre passe por esse intermediário, mesmo que esse intermediário às vezes venha a fazer nada, tá? Imagina que eu tenho condições que eu não preciso fazer nada, o dado do jeito que chega ele manda, não é problema nenhum. Mas eu garanto que vai sempre passar por ali. Qual é a vantagem disso? Hoje eu não preciso fazer nada.
Amanhã eu enxerguei que, puxa vida, precisava fazer uma validação, o famoso bug. Surgiu um bug porque eu não tinha validado se um valor é vazio. Então, indiferente, tá? É interessante passar por essa camada, porque ele acaba se tornando esse intercomunicação, vai, entre a apresentação e a nossa camada de relatório. Então, vamos vir aqui, legal? E a gente vai construir o nosso método. Então, vamos construir o método aqui, que vai fazer justamente o primeiro ali, né? A gente fez o get all. Vamos fazer o nosso método de criar, né? O nosso adicionar aqui. Então, ele não retorna nada. Eu vou retornar um add menu item, tá? Então aqui criamos o nosso menu item, ele já sugere aqui, é um repositório, vai adicionar o nosso menu. Olha mais um ponto que lá a gente simplesmente fez, mas agora a gente vai clareando um pouco, e não é pela ferramenta que está ajudando a gente. Tá vendo que uma vez que eu disse, olha, toda vez que você quiser manipular um método, uma informação relacionada a menu e dados e blá blá blá, fica tranquilo, porque você vai chamar a partir desse cara. Repara que pô, tive uma puta dor de cabeça, pensar na lógica, como é que eu faço, como é que eu tinha criado aquilo ali, colocar. Uma vez feito, cara, passa o dia a dia, vou ficar só focado aqui, ó, construção do meu método, chama meu método, então as coisas vão ficando mais fáceis depois que eu consigo entender um fluxo de desenvolvimento, que a gente está criando aqui, né, fazendo esse fluxo de desenvolvimento, beleza? E agora, vamos fazer aqui então o que a gente fez, o adicionar, a gente vai fazer agora o que faz a filtragem, né? Então, baseado numa identificação, poderia ser uma descrição, poderia fazer lógicas aqui um pouco mais refinadas. Mas para simplificar nosso caso, então, menu item, tá? Get menu item, vamos colocar um by ID. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Então, baseado no nosso ID, vamos colocar aqui repositor.get menu by ID. Recebe o ID para fazer esse nosso retorno. Deixa eu ver o que ele está reclamando. Vamos só dar um retorno aqui. Né? Vamos dar um retorno. Vamos fazer o seguinte: cavar retorno, porque depois a gente pode fazer uma coisa qualquer aqui só para criar uma regra, tá? Então, legal. Então, fizemos aqui. Bacana. Então, o que a gente fez? Foi lá no nosso repositório, lembrando, né? Aqui a gente está no ambiente controlado, até já criei aqui a aplicação para a gente ter certeza do funcionamento dela, mas no dia a dia, eu quero trazer de novo, eu não fiz o repositório em 2 minutos, em 5 minutos, a gente entendeu, criou o nosso repositório, fez validação, estava preocupado com ele, de repente até chamou ele lá direto para fazer validações, passou pelo repositório, a gente foi para a camada de serviço, agora criada a camada de serviço, a gente quer ir o quê? A gente quer usar esse dado, né? Por quê? Somente, ó, então vamos dar um play aqui primeiro para a gente validar e a gente volta para nossa documentação, a melhor documentação do mundo. Então aqui, ó, o que eu percebo? Eu continuo com a camada de apresentação, cadê a nossa camada de apresentação? Opa, a nossa camada de apresentação, e aí, filho? Qual que é a sua? Aí. É assim mesmo? Pera aí. Pessoal, não é fácil. Ah, você tá de sacanagem. Aí. Ah, tá bom, não quero. Ó, que a nossa camada de apresentação, eu só tô apresentando um único menu, né? Só tô apresentando uma única informação que é a de solicitar. Não consigo listar tudo, não consigo listar por ID, eu consigo simplesmente listar todas as informações que era o que a gente tinha feito. Então, se a gente chamar aqui, nada mudou. Por quê? Porque quando eu venho aqui no meu controller, que é quem representa a minha camada de apresentação, que é muita tecnologia para mim desmaximizar o negócio, a gente vê o quê? Que ela não foi feita. E agora eu vou construir então. Então o que eu vou fazer aqui? Vou seguir a lógica, ó. Então eu vou fazer aqui o seguinte, né? Então eu vou fazer o get... Opa, ele completou aqui. Vamos fazer, na verdade, um outro só pra gente... E eu já vou explicar. Vamos colocar um post aqui. HTTP post. Eu já vou explicar sobre ele. Agora o que eu quero fazer? Eu quero criar. Então a gente quer fazer justamente aquele de adicionar. Então o cara vai me passar, baseado no que ele me passou, eu quero pegar essa informação e persistir lá na nossa tabela. Então eu vou vir aqui, ó. Cadê? Public, void, tá? Ele não vai retornar nada nesse primeiro momento. Vou criar um add menu item. Vou dizer que eu já vou explicar esses casos desses atributos aqui, tá? Que ele vai receber um menu. E aqui a gente vai repassar esse menu. Então eu vou ter aqui, ó, o nosso método, né, que vai representar a nossa ação. A gente já vai falar sobre esses dois caras aqui.
E eu quero simplesmente fazer o seguinte, ó, chamar o meu serviço, adicionar o item e salvar o item. Aí, galera, alguns pontos aqui relacionados exclusivamente ao framework. A gente tá vendo que a gente fez uma anotação. De novo, né, essas anotações ou atributos, eles são metadados, trabalha aí, falando mais tecnicamente, com reflection. Então, por debaixo dos panos, ele faz algumas pré-configurações pra gente, para que eu não precise fazer o core no job, preciso ir lá e mudar e fazer. Então, nesse caso aqui, qual que é o contrato que eu estou fazendo ao criar essa anotação? Eu estou falando que a gente vai trabalhar com HTTP, então aqui voltando ao protocolo, tá? Dentro do protocolo estabelece então um contrato, uma regra que diz o seguinte: alguém vai me mandar dados. Então aqui, enquanto alguém vai pedir dados, aqui alguém vai me mandar dados, ok? Então tá. Agora a gente precisa fechar outro contrato, outro compromisso, que é assim, cara, como é que você vai me mandar? Olha, você vai me mandar esses dados dentro do corpo de uma informação. Então, o protocolo, ele tem uma área exclusiva lá onde ele guarda essa informação e ele consegue mandar essa informação. Do lado de cá é um contrato. Então eu falo, opa, não precisa nem me preocupar. A informação tem que estar em tal ponto. E aí a gente tem aqui o nosso menu mesmo, tá? Que foi a nossa entidade aqui que a gente criou, beleza? Então vamos dar um play. Vamos primeiro validar esse cara aqui, depois a gente já faz, porque a gente já tem o get all aqui para validar. Então eu vou vir aqui. Opa, já apareceu, como a gente falou, o controle é quem vai expor. E aí, voltando para a nossa documentação também, para trazer mais algumas riquezas de detalhe, perceba, né? Eu estou seguro. Todo o desenvolvimento que eu fiz nessa camada de código, ela só vai ser exposta baseada numa hierarquia. Então eu vou passar por um outro lugar, até um outro lugar que efetivamente expõe. Então eu tenho controle sobre isso. E baseado nesse controle, já deixo aqui aberto algo que eu não acho que ficou legal, né? Que é o quê? Poxa vida, né? Tá vendo que aqui eu posso passar uma ID? Não vejo muito sentido nisso. Então, aí mais um ponto, que é aquela preocupação, eu uso isso, eu posso... Percebam que você mesmo vai se tornando incomodado. E quando se torna incomodado, algumas coisas, eu vou pegar um código de referência, eu vou fazer um Google, um ChatGPT, eu vou me apoiar em experiência. É prepotência demais eu ainda começando o desenvolvimento e achar que eu vou fazer o melhor código. Opa, puta, isso aqui não era legal ter mandado aqui, hein, cara. O legal era ter mandado só isso daqui. Legal, então a gente já vai validar e vai arrumar isso daí, beleza? Então aqui eu vou manter os dados aqui, tá, galera? Os dados na mesma informação, porque não estou preocupado com os valores dos dados ainda. Essa preocupação vai ser mesmo quando a gente tiver uma tela para poder validar. Então a gente vai mandar aqui o nosso dado, tá? A gente vê aqui que ele retornou um 200. Reparem, né, que no 200 ele não retornou nada, ele só falou que foi um sucesso. Também não vou entrar em méritos do status code, eu vou abrir uma outra oportunidade para a gente falar exclusivamente de controles, que é muita riqueza lá, mas o conveniente também é falar, olha, teve sucesso, eu não te retorno nada. Como a gente falou, o HTTP ele é um protocolo, e por conta desse protocolo, quanto mais eu vou amarrando essas condições, melhor é. Então, mas como é que eu vou validar então meus dados? Eu vou vir aqui no nosso menu, e vou ver agora se eu tenho aqui os meus dados. Opa, criou um cara aparentemente com a mesma informação. Então vamos agora fazer uma informação um pouquinho mais fiel aqui, onde eu digo o seguinte, nome, prato de quem tem fome. Quem tem fome. Esse delicioso prato mata a fome de verdade. Acabou. Aqui eu vou colocar meu valor de 10 e aqui eu vou deixar a nossa URL assim, que a gente vai focar nessa URL depois, tá bom? Então vou dar um executar aqui, mandei, mesma coisa, ó, tá vendo? Tô validando aqui as nossas informações. Vamos vir aqui no nosso menu, vamos clicar aqui, opa, já temos 2 caras cadastrados aqui, beleza? E aí eu vou só mostrar uma coisa e a gente já volta para arrumar aquele caso lá onde eu passo os dados. Vou fechar aqui, vou abrir de novo a nossa aplicação. E aí a gente vai perceber, opa, que todos os nossos dados subiu. Por quê? Porque na nossa lógica, e aí vem, ó, vou aproveitar essa oportunidade. Puta, os dados sumiu por quê? Foi o controle? Foi o serviço? Não. Qual é a camada responsável por dados? Aqui. Então, se eventualmente isso fosse um bug, ou como no nosso caso agora é uma dúvida, eu vou vir exclusivamente no local ou na camada responsável pelos dados. Então todas as demais ela manipula os dados, mas quem é responsável por o dado é essa camada aqui. E essa camada, como eu falei para vocês, a gente criou aqui uma lista em memória, tá? Então essa lista em memória, quando eu
desligar minha aplicação, limpo a memória. Quando eu ligar minha aplicação de novo, eu começo a inserir as informações lá na memória, beleza? Bom, vamos aproveitar essa oportunidade aqui também para colocar algo que se repete, tá? É muito comum isso acontecer e a gente já vai fazer agora como experiência que quando eu pegar um outro código, quando eu pegar uma outra função, a gente vai ver lá isso na função. O que que ficou ruim aqui a gente olhando? Então vou vir aqui, cadê? Aqui, ó. No nosso criar, e o cara pode passar um ID. Puta, isso não é legal, isso pode me causar muitos problemas, até porque quem faz o controle de ID sou eu. Eu faço incremental, ou poderia ser um ID especial, composto e tal. Então, baseado nisso, o que a gente chega à conclusão? Que não é legal, e aí a gente vai de novo, eu quero isso para vocês, ó. De novo, perceber o seguinte, essa camada, ela trata informação de dado. Só que, quando passa pela camada, volta na documentação, quando passa pela camada de serviço, opa, então daqui pode vir um dado, eu trabalhar esse dado e o meu compromisso é mandar um outro tipo de dado, né? Ou, no caso, nesse caso exclusivo aqui, a gente está falando de receber um tipo de dado. Então, uma oportunidade que a gente tem aqui de criar um outro tipo. Galera, sem também me aprofundar, tá? Sem a gente se aprofundar muito, a gente existe alguns objetos, então vou colocar o nome dele aqui que eu falo melhor, alguns objetos que ele tem contexto. Tudo dentro de contexto fica fácil. Quem já está por dentro da orientação objeto, se eu falo objeto, puta, ficou vago. Por quê? Controle é um objeto, repositório é um objeto, serviço, tudo dentro de uma linguagem orientada a objeto é um objeto. Só que quando eu contextualizo, então vamos lá, objeto é objeto, controller é um objeto, mas dentro do contexto que aplicou a palavra controle, para quem já sabe, já vai pensar automaticamente em todas as condições do verbo, do protocolo, melhor dizendo, HTTP. Então, aqui, né, a gente tem um outro cara também, chamado DTO, Data Transfer Object. Existem outros, né, que também fazem parecido, mas é aquela sutileza ali, que ele tem justamente esse papel. Então, voltando para a documentação, o que eu posso dizer aqui? Vamos tentar apagar esses riscos aqui. Ó, vamos ver onde... Opa, tá bom aqui, ó, apagou legal. Então, voltando aqui para a documentação, o que eu percebo? Justamente esse ponto que a gente falou, ó, você está intermediando. Então, o que vai acontecer aqui? Daqui, você recebe uma entidade, que a gente definiu aqui, né? Que é a nossa ente. Só que, quando esse cara mandar, então perceba que esse cara devolve uma entidade, porque ele está falando de banco de dados, ele não quer se comprometer comigo, né? Ele fala, não, cara, se eu tentar trabalhar para você, vai ser problema, porque você quer tratar desse jeito e outra camada que chamar de outro jeito, ela vai querer tratar dessa mesma forma? Para isso a gente aplica essas transformações, Data Transfer Object. Então eu vou transformar isso aqui num objeto do tipo que eu quero, ou no caso aqui, o inverso, né? Eu vou transformar um objeto que eu quero receber num objeto de entidade. Então, voltando aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um objeto exclusivo para esses caras conversar, vou chamar de Create Request, ok? Create Request aqui, e vou criar agora aqui os objetos. Aí agora vamos dia a dia desenvolvedor é isso aqui, ó. Na lei do menor esforço, vou copiar tudo isso daqui, vou colar isso daqui e vou falar o seguinte, opa, o que eu percebi lá? Cara, ID não faz sentido, e eu vou tirar o URL, porque a gente vai trabalhar o URL quando a gente for falar lá da parte de front-end, tá? Então, o URL das imagens. Então eu vou vir aqui, ó, name, description e price. São esses três caras que eu quero que o cara cadastre. Então eu vou vir aqui, agora, na minha camada de controle, vou dizer o seguinte, ó, quando alguém adicionar, não adiciona mais uma informação de banco. Ele vai me adicionar um create request. Então eu vou criar aqui, ó, o nosso create request. Vamos importar esse cara aqui, tá? E vou chamar aqui para ficar mais simples de request. Opa, natural, né? A linguagem é tipada. Ele vai falar, cara, mas esse cara lá não entende. Aí vamos fazer o seguinte aqui, ó. Então, para a gente também não criar muitas camadas, que lá no front-end a gente vai ter outras oportunidades de falar dele, vamos falar o seguinte, no nosso serviço, porque ele fica responsável ali, cadê o nosso serviço? Vamos jogar ele para a nossa camadinha de serviço, ó. Então na nossa camada de serviço, cadê? Nossa camada de serviço, ela vai receber essa requisição, porque ele está trabalhando para o controle. Só que o nosso repositório não. Opa, então tranquilo, porque o que eu vou fazer? O que a gente vai fazer aqui no fim de tudo?
eu vou transformar Data Transfer Object, tá? Então eu poderia colocar ali um sufixo de DTO e tal, onde eu vou fazer isso aqui, ó, var menu item é igual a menu item, e a gente vai simplesmente agora fazer o depara, falar, olha, eu vou pegar essa informação e passar essa informação, ou seja, modificar essa minha informação aí para a informação que é a informação que ele precisa. Então o que ele precisa aqui? Ele precisa da descrição, tá lá a nossa descrição, ele precisa aqui do nome, a gente trouxe o nome lá, e ele precisa também do preço onde a gente trouxe. Aí, né, só aproveitando que a gente está fazendo essa mudança, e como eu falei, vou construir o upload por último, e não tem nada de especial no upload, é realmente só para a gente ter essa oportunidade muito mais de discutir esse fluxo de desenvolvimento do que se atentar a algumas questões que vem ali na hora que a gente falar da questão do upload, tá? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou dizer que o meu upload ele pode ser vazio, então não tem problema do meu upload ser vazio. Óbvio, eu poderia trazer isso para a regra de negócio, como falei, poderia ter muitos approaches aqui, tá, pessoal, para a gente fazer. Só a gente minimizar, senão a gente vai ficando sempre, né, realmente é um software, né, querendo ou não, esse cardápio aqui ele é totalmente real, ela já tem outras partes mais avançadas que eu vou trazer em outras oportunidades de um vídeo, tá, nos próximos vídeos, melhor dizendo. Então, beleza, pronto. Então agora eu tenho um compromisso aqui de mandar um tipo de objeto, transformei esse objeto e mandei para cá. Abrindo um parênteses, aí o que eu já posso perceber aqui, para quem já está um pouco na área, para quem já desenvolve, que, cara, não seria legal eu criar uma classe aqui, como por exemplo, chamado, sei lá, como poderia chamar entity, request to entity convert. Opa, e é isso que acontece. Por isso quando eu pego aplicações, as aplicações elas têm mais coisa. Por quê? Porque você vai quebrando essas condições, você vai enxergando que dentro da sua camada não existe só a classe ou arquivo service. Existe uma série de outras classes que, tá vendo aqui, ó, gritou comigo, falou, pô, cara, eu percebi que você usou isso aqui 2 vezes, pô, beleza. Então, se eu usei mais de uma vez, é melhor criar uma outra classe. Então, só pra gente deixar aqui aberto oportunidades e já enxergar que é por isso que quando eu pegar um projeto maior, ele vai ter muito mais do que só esse arquivo, né? Por quê? Porque eu comecei a enxergar a reutilização das coisas, beleza? Vamos dar um play. Vamos vir aqui, tá? Então qual que era o nosso problema? Quando eu vim aqui, ó, eu tinha que passar o nosso ID. Opa, aparentemente ok. Então, prato 1, descrição desk do prato 1, e o nosso preço aqui vai ser 20. Então, eu vou mandar executar. A gente recebeu o nosso 200, tá? Vamos colocar prato 2, e aqui a gente vai colocar 202 para digitamento. Se eu venho aqui agora, olha o que aconteceu aqui na nossa parte. Opa, o ID, que era algo que eu esperava receber, né? Perdão, que a gente recebia da outra vez, mas não era, não deveria, não faz sentido. E a imagem eu também tratei, porque eu disse que pode ser um valor nulo. E com isso a gente tem então aqui a nossa condição de inserir e a nossa condição de trazer todas as informações. Vamos fazer mais 2 métodos aqui, simplesmente para a gente finalizar isso aqui de uma forma mais bacana. Então o que eu posso fazer aqui também? Vamos voltar lá, continuar do mesmo approach. Então vou vir aqui no nosso repositório. O nosso repositório, então a gente fez, vamos vir aqui. Então a gente fez, né, o adicionar, o listar tudo, o listar a partir de listar, não, o trazer uma informação por ID, e eu posso fazer agora aqui o nosso atualizar. Ou seja, eu recebo aqui o nosso informação, eu pego essa informação e com essa informação eu vou atualizar ela. Então vamos vir aqui. Então eu vou vir aqui public void, então a gente não vai precisar retornar nada, update menu item. Aqui a gente tá no contexto de dado, tá? Então repara que a gente trabalha sempre com a entidade. Aí deixando aberto aqui uma discussão também, mais fácil isso numa live com cerveja para trocar ideia, que é legal eu adicionar um sufixo que diz que é entidade? Pô, não vou nem entrar nesse mérito, porque vai ter o prós, vai ter o contra, e é melhor trocar uma ideia. Realmente, né, por que parece, esse negócio parece besta, mas dá para discutir aqui uns minutinhos fácil sobre isso, como foi DTO, VO e outros padrões que a gente tem aí, beleza? Galera, aqui então, o que eu vou fazer aqui, ó?
Eu vou já fazer no contexto de banco, e aí óbvio, né, se isso aqui fosse um banco, eu podia construir na Constraint, mas para a gente encorpar o nosso banco aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, então eu vou colocar aqui uma variável que é para definir se existe, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, menu item, cadê nosso menu item? Melhor, vamos até usar aqui, ó, já aqui, ó, vamos fazer o seguinte aqui. Quando o cara me passar essa nossa entidade para atualizar, eu vou chamar esse nosso método aqui, ó. Então, get menu item by ID, vou passar o ID, porque ele diz o seguinte, né? Ele vai fazer uma busca lá e vai validar se esse cara existe. Se esse cara existe, então, eu vou fazer a condição aqui, ó. Se ele for diferente de nulo, a informação existe, ou seja, o que eu estou recebendo aqui efetivamente é uma atualização e não uma criação de um objeto. Então eu vou fazer aqui, ó, se ele existir, né, eu vou pegar esse objeto aqui que veio para mim e vou fazer as mudanças dele, ó. O name vai receber o nome que veio daquele objeto, então o que eu peguei, estou trocando a informação. Eu vou fazer a descrição, vou fazer o preço, vou fazer image URL também, beleza? Olha só, então reparem que eu recebi um objeto de banco, tá? Fiz uma consulta para validar. Se esse objeto efetivamente existir, eu faço alguma coisa. Se ele não existir, eu não vou fazer nada. Também vou deixar essa parte, né? Aqui seria muito conveniente. Opa, muito conveniente. Throw new. Tem um not found aqui, alguma coisa assim. Not implemented, not DLL not found, not super. Vamos ver se tinha um. Não, para a gente não procurar, vamos lançar uma exception normal mesmo, tá? Exception, você mandou uma informação inexistente. Sei lá, ok? Não vou tratar isso aqui agora, porque a gente vai, como falei, a gente vai evoluir essa aplicação e vai entrar em meandros disso, quando fazer boas validações, porque senão sempre vai aumentando o nosso escopo aqui, tá? O conveniente seria isso aqui. Então eu vou tirar, porque a gente realmente não vai tratar isso nesse momento, nenhum tipo de validações, ok? Porque a gente vai falar de validação aí também no vídeo. Legal, então fizemos aqui um update, beleza? Vamos voltar lá para nossa camada de serviço e a mesma coisa aqui, ó. Na nossa camada de serviço, a gente vai fazer aqui agora o quê? A gente vai fazer essa parte do update. Então, quando eu receber uma informação, eu vou atualizar. Então, eu vim aqui, cadê? Public, void, deixa eu pegar só para a gente seguir aqui, void, update menu item, vou receber um menu item e vou vir aqui, ó. Então, menu item, beleza? Passamos aqui direto para o nosso repositório. Vindo lá para nossa camada, aí mais uma vez, se eu não exponho isso daí, se eu não exponho esse cara, eu não vou ter essa informação. Então, ou seja, eu vou receber essa informação e não vou conseguir passar essa informação. Então, baseado nisso, vamos lá no nosso controle. Cadê aqui? Menu controle. E a gente também vai fazer aqui a nossa atualização. Um post. Eu vou mudar ali já. Update menu item, tá? Então vamos receber aqui um ID na nossa rota e no nosso corpo aqui a gente recebe menu item, beleza? Então vamos lá. Galera, o que a gente está fazendo aqui? Aí alguns detalhes aqui, tá? Falei, a gente também vai ter oportunidade, e principalmente que eu vou trabalhar com imagem, então esse método aqui vai receber, além do menu, ele vai receber também a imagem. Imagina que eu quero trocar a imagem, mas de novo, diminuir o nosso escopo, porque no resto é desenvolver, fica bacana. Quem conseguir, eu vou subir esse código aqui para o GitHub, né? Então no vídeo aí a gente vai com essa informação no GitHub. Quem quiser já fazer atualizações, a gente consegue até validar, olha, foi no caminho certo, trocar uma ideia ali um pouco mais, beleza? Mas a gente vai ter um avanço dele. A ideia aqui é o simples para me fazer entender sobre o uso. Aí vamos lá. Aqui é um outro ponto, tá? Eu usei o post, a gente poderia usar aqui um patch, por exemplo, ou um put, mas também vou deixar aqui de novo aberto para a gente não falar mais sobre ele. Seria, até em termos de prática, boas práticas, é melhor usar ou patch ou put, né, que diz que você vai atualizar dentro do contexto aí do verbo HTTP, o seu contrato ele é mais claro. Mas como a gente está fazendo simples e a gente falou que ia ficar realmente com esses dois verbos e ver que a coisa funciona, tá boas práticas? Não, porque eu sei sobre as boas práticas. Eu já estou falando, olha, não ficou legal aqui, mas a gente vai falar sobre isso numa outra oportunidade. E aqui então, o que ele vai ficar? O service
update menu, né? Vai receber aqui, vamos até mudar lá o nosso contrato, vamos colocar para ele receber, cadê aqui o nosso update menu? Cadê? Aqui. Vamos colocar aqui para ele receber então um int ID, tá? E aí vamos até fazer uma outra coisa aqui, ó. Então vamos fazer uma mudança aqui. Ao invés de eu fazer essa validação aqui, eu vou fazer essa validação lá fora. Então, ao invés de eu chamar isso daqui, ó, então a gente vai mudar aqui. Aqui a gente vai ter a garantia de que esse cara existe. Então eu não preciso fazer essa validação. Ctrl KD, porque a gente vai fazer a validação lá fora. Galera, de novo, tá? É muito mais mudando aqui para a gente ter um novo approach aqui em vista do que a gente fez. Então eu vou vir aqui, vou vir aqui, vou vir aqui. O que eu estou garantindo? Né? E aí, para justificar isso, eu estou garantindo o seguinte, que como é somente esse meu serviço é quem chama, eu não estou preocupado, porque lá no meu serviço eu já vou fazer as validações e o meu banco fica aquele banco, entre aspas, burro. Eu falo, não vou jogar responsabilidade para o banco, eu jogo a responsabilidade para o meu código. É o meu código é quem faz a validação. Então, muito mais numa approach de first code, né? Ou seja, a partir do nosso código é que o nosso banco vai ser respeitado. Então, voltando aqui para o nosso serviço, que recebe um ID, o que ele vai fazer? Ó? Então, eu vou fazer aqui o nosso, tem ainda não, var existe, ok? Então, a gente vai fazer aqui, ó, um get menu by ID, então, eu vou fazer o nosso ID, e aqui cai na condição que eu queria, ó, se esse cara aqui for diferente de nulo, opa, aí, beleza, eu mando esse dado para lá. Então, eu vou fazer, se esse cara for diferente de nulo, eu mando esse dado. Se não for diferente, como eu falei, a gente poderia lançar, caramba, a gente poderia lançar uma exceção agora, mas a gente não vai tratar isso nesse momento, beleza? Então, voltando agora para o nosso camada de controller, para nossa camada de controle aqui. Aqui no nosso controle, então o que eu vou voltar? Vou passar o ID e o item, né? Que é o nosso menu lá, menu item que a gente está passando. A gente trouxe uma regra para cá. Tá vendo que o meu update não precisa receber ID, eu já fiz uma chamada aqui, e aí então eu não preciso tratar isso daí. Então eu vou vir aqui, vamos executar. Vamos só, opa, deixa eu só, cadê o nosso controller aqui? Deixa eu só fazer menu item post. Cadê? Tá aqui o nosso menu. Então o menu vai receber o from, o ID. Opa, peraí, deixa eu só fazer uma validação.